Zubeldia e São Paulo se enfrentam na quinta-feira. O treinador argentino processou o São Paulo, sim ou não? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho por aqui, ativa também as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo. Bora falar agora sobre São Paulo versus Zubeldia. O tricolor enfrenta seu ex-treinador na próxima quinta-feira, no jogo no Maracanã contra o Fluminense. Partida super importante para o São Paulo, que sonha em se manter na 8ª colocação para tentar vaga na pré-Libertadores. Queria registrar que a saída do Zubeldia foi bem mais tensa e problemática do que o São Paulo divulgou. O Zubeldia acabou caindo em 16 de junho. Na oportunidade, o São Paulo chegou a falar num acordo amigável, assegurando que o argentino havia colocado o cargo à disposição, que o São Paulo aceitou o pedido de demissão do Zubeldia e que tudo corria às mil maravilhas. Não foi o caso. Houve um problema financeiro importante. São Paulo tinha 3 milhões de reais a pagar para o Zubeldia e para os seus auxiliares como multa pela saída do treinador. Essa multa equivalia a 3 meses de salário. No primeiro momento, o São Paulo tentou pagar um valor menor, o que não foi aceito. A partir daí, começaram as negociações para um parcelamento. O tricolor tentando fazer o máximo de parcelas possível e o Zubeldia e seus auxiliares sugerindo um pagamento em menos parcelas. No fim das contas, dá para imaginar que a coisa se acertou, até porque nesse exato momento não existe qualquer processo do Zubeldia contra o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, procurei o pessoal do departamento jurídico do tricolor, que assegurou que o treinador argentino não precisou recorrer à justiça contra o São Paulo. Por falar em justiça, contar que o tricolor cobra nos tribunais 6 milhões e 200 mil reais da Blue Saúde, operadora de planos de saúde que estampou sua marca até a metade desse ano. O contrato havia sido iniciado em junho de 2024 e recentemente a Blue Saúde saiu da camisa do São Paulo por inadimplência. De acordo com o tricolor, o contrato que só acabaria em dezembro precisou ser interrompido porque desde maio desse ano a Blue Saúde deixou de fazer seus pagamentos. Bora falar agora sobre o empresário de Lucas Moura, que resolveu se manifestar em meio a muitas críticas do torcedor do São Paulo para com o atacante. Lucas Moura, que na atual temporada ficou à disposição do São Paulo em apenas 31 dos 62 jogos do São Paulo. Ele acaba de passar por mais uma infiltração no joelho e a tendência é que só retorne em 2026. E por conta de todas as críticas de torcedores do São Paulo, Júnior Pedroso resolveu se manifestar e afirmou o seguinte, abre aspas, esse momento é resultado de uma lesão desafiadora, algo que pode ocorrer com qualquer atleta de elite. Não reflete um padrão, não define sua personalidade e não corresponde à sua carreira. Ele continua em tratamento intensivo para estar 100% o mais rápido possível. Júnior Pedroso também contou que quando o Lucas Moura volta ao São Paulo, ele tinha outras possibilidades. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Quando voltou inicialmente por 5 meses, o Lucas poderia ter escolhido outros caminhos após sair do Tottenham, mas decidiu ficar por mais 3 anos, abrindo mão de oportunidades esportivas e financeiras significativas por amor ao clube. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. As palavras do Júnior Pedroso convencem? Você entende que o Lucas joga por amor ou não faz um bom negócio quando o tricolor o contrata? Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig da Alemanha, pelo Salzburg da Áustria, pelo Brighton da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta.
O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real para um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? O São Paulo que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfield. A Outfield, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FDIC. Tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no terceiro trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias, que são aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido, né, de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Fala, família tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.